Oi, gente, mais um escândalo de superfaturamento dentro do governo Bolsonaro, né? A gestão Pazuello pagou 32 milhões de reais em um contrato apontado pela própria pasta como superfaturado. Enfim, eu vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo de hoje, mas antes eu queria dizer que parece que se eu ficar uma semana sem fazer vídeos desse tipo, eu vou ter uns 7 escândalos diferentes para cobrir e não vou conseguir cobrir todos em um vídeo único, então eu teria que fazer, sei lá, ou se não faço um vídeo só contando pequenos detalhes dos escândalos, e porque realmente a quantidade é extraordinária, a gente mal consegue acompanhar. E esse furo de reportagem, né, essas evidências foram apresentadas com exclusividade na Metrópolis, e por isso que eu estou destacando essa reportagem aqui da Metrópolis, do Tássio Loran, né? Sobre isso, né? O contrato foi firmado, né, com a Topmed ainda durante a gestão Mandetta. Outra empresa investigada pelo Tribunal de Contas da União também foi favorecida. Olha só que história cabeluda. Vamos ver a reportagem da Metrópolis. Eu vou fazer alguns comentários para vocês. Como eu disse, a reportagem do Tássio Loran. Sobre a gestão do general Pazuello, né, o Ministério da Saúde pagou 54 milhões de reais a duas empresas cujos contratos são investigados pelo Tribunal de Contas da União por suspeita de sobrepreço e por favorecimento das contratadas, ou seja, são empresas suspeitas de superfaturamento e tudo mais, e de favorecimentos. Mas o general Pazuello aparentemente não viu grande problema em fazer contrato com esse pessoal, né? As empresas são a Topmed Assistência Saúde e a TOC Telecom, Comércio de Equipamentos de Informática e Serviços Empresariais. Receberam, respectivamente, 32 milhões de reais, uma grana boa, e a outra foi 22 milhões de reais, uma grana boa também. Estou tirando os quebrados para facilitar, né? De acordo com dados do portal Transparência. No primeiro contrato, o valor foi pago mesmo após fiscais do Ministério da Saúde reprovarem a nota fiscal. Ou seja, o pessoal do próprio Ministério do Pazuello diz, não, tem coisa errada aqui. Mas mesmo assim foi pago, né? No segundo, a pasta chegou a adiantar o pagamento de 4,1 milhões de reais, embora a Advocacia Geral da União tenha indicado a possibilidade de rejeitar o serviço devido à suspeita de irregularidades. Ou seja, rapaz, tem o próprio pessoal da pasta indicando que tem problema na nota fiscal. Passou mesmo assim. A Advocacia Geral da União dizendo, epa, cuidado aí, tem irregularidade, e eles, né, não tem problema, vamos querer adiantar o pagamento. Rapaz, por que essa pressa toda de adiantar o pagamento? Tem coisa aí, viu? Tem coisa. E agora, servidores do Ministério denunciaram com exclusividade ao Metrópolis, e é por isso que eu estou trazendo a reportagem da Metrópolis aqui para vocês, né? Que foram pressionados pelo alto escalão da pasta a autorizar os pagamentos. Agora eu estou começando a entender por que foi autorizado, mesmo com suspeita de irregularidade indicada pelos servidores do Ministério, suspeita de irregularidade indicados pela Advocacia Geral da União, e mesmo assim eles, não. Aprova esse negócio aí, né? Em um modus operandi parecido e até mesmo mais avançado, uma vez que as transferências chegaram a ser efetuadas ao da negociação para aquisição da vacina indiana Covaxin. Os funcionários pediram para não serem identificados por medo de represálias. Olha, eu se fosse funcionário do Ministério e tivesse fazendo uma denúncia desse tipo, eu também teria muito medo de represália de muitos tipos, inclusive. Então eu entendo totalmente eles, e a Metrópolis está mantendo o sigilo dessas fontes. O que, aliás, é uma prerrogativa de jornalistas quando estão indicando escândalos envolvidos do governo. Porque, repare, se você não pudesse garantir o sigilo da fonte em relação ao escândalo que um funcionário do governo vai denunciar em relação ao governo, ninguém ia denunciar nada, porque as pessoas teriam medo de represálias, as pessoas teriam medo de ser perseguidas por um governo, ainda mais um governo com ligações com as Forças Armadas e com suspeita de ligações com milicianos, né? Aliás, o Queiroz que o diga, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as ações e omissões do governo federal durante a pandemia, tem se movimentado para apurar essas denúncias e enviou uma série de requerimentos ao Ministério da Saúde. Os contratos foram firmados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro entre o fim de março e o início de abril de 2020, ainda durante a gestão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, hoje crítico ácido do chefe do Executivo Federal,
e aspirante à candidatura ao Planalto. Mandetta, mas isso aqui você vai ter que ajudar a explicar para a gente aí, porque foi durante a sua gestão, né? E quem foi que pressionou para esses contratos serem assinados, né? Ambos os acordos foram assinados após a dispensa de licitação devido à pandemia do novo coronavírus. Claro, tem pandemia, dispensa e licitação, né? Já entendi. No total, o acordo com o Top Med era de 144 milhões de reais e com a Telco Telecom de 46,8 milhões. O primeiro foi rescindido em meio a investigações do Tribunal de Contas e após a diretoria da própria pasta apontar uma série de fragilidades já na gestão Pazuello. Ainda assim, foram transferidos 32 milhões de reais. Ou seja, a pasta diz, olha, tem irregularidade aqui com essa empresa, que nós não podemos firmar esse contrato. Mas a pasta, o executivo do Ministério da Saúde, transfere o dinheiro mesmo assim. É complicado, viu, gente? Muito complicado. E são graves as irregularidades. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, abriu 2 investigações para apurar indícios de graves irregularidades nos contratos firmados pelo Ministério da Saúde com as empresas de telesaúde. A Top Med foi designada para operacionalizar serviço pré-clínico para atendimento remoto, via telefone, por 6 meses, passíveis de prorrogação, na pandemia. Inicialmente, o governo propôs uma contratação emergencial de 26 milhões. O custo por cidadão seria de 5,8, né? Ocorre que, no decorrer das tratativas internas para a ansiada contratação, em despacho de 19 de março, o mesmo órgão ministerial inesperadamente declarou que o valor unitário do atendimento não era os proclamados 5,8, mas sim 23,19, ou seja, 4 vezes mais. E chegou, sabe-se lá por quê, ao valor total do contrato de 144 milhões. Assinala o procurador Maurinos Marciso na representação. Além disso, o MPTCU apresentou suspeitas sobre a capacidade da empresa de prestar o serviço. Olha, não bastasse a empresa superfaturar, está sendo investigada, ter sido apontada por 2 irregularidades diferentes, por 2 órgãos diferentes, pelo Ministério da Saúde e pela Advocacia Geral da União. Além disso, agora já se levanta suspeita, será que eles conseguem mesmo prestar esse serviço? Na data da contratação, a Top Med tinha uma estrutura suficiente para atendimento de 191 mil chamadas mensais, e o acordo da pasta estimava 1,1 milhão de ligações por mês. Espera que eu vou ter que beber uma água depois dessa. Ou seja, eles tinham a capacidade de menos de 200 mil chamadas e teriam que fornecer mais de 1 milhão de chamadas por mês. E só conseguiam por mês menos de 200 mil. Era a capacidade da empresa. Quase 6 vezes o limite da empresa até então. Ele não ia conseguir, nunca. Mas eles poderiam embolsar o dinheiro, né? Dinheiro, né? E a questão da pressão, gente. Que a gente vem falando aqui no canal desde o início dessa confusão da pandemia, que existia um indício de que o governo federal realizava pressão sobre os servidores. E tinha gente nos comentários que dizia, não, você está acusando os servidores. E eu dizendo sempre, não, gente, eu não estou acusando os servidores de comportamento antiético, nem nada disso. Eu nem tenho provas disso. Eu tenho evidências e indícios que sugerem que tem acontecido pressão. E não sei se todo mundo consegue segurar essa barra. O que dá para compreender. Os indícios de irregularidades foram constatados pela equipe de fiscalização do próprio Ministério. E o Metrópolis teve acesso aos processos com mais de 2,2 mil páginas no Sistema Eletrônico de Informações desses contratos. O SEI é um sistema de produção e gestão de documentos. Na nota da diretoria de integridade da pasta, datada de 2 de julho do ano passado, revela vícios que se declaravam um acordo com a Top Med como excessivamente oneroso, muito caro, para a administração pública, com superfaturamento e direcionamento para a contratação, o que deveria ser, teoricamente, ter forçado uma imediata apuração e, segundo especialistas em gestão pública, a suspensão de qualquer pagamento até que todas as responsabilidades fossem apuradas. A diretora Carolina Palhares Lima, no texto da Dinteg, aponta que a solução escolhida como objeto do acordo com a Top Med para a modalidade de telesaúde contemplou diversos serviços que estavam à disposição do Ministério, que houve um superfaturamento de cerca de 84 milhões de reais no acordo. Olha o tamanho do superfaturamento.
e que há indícios de direcionamento para a seleção da empresa, atestado por uma série de modificações na versão inicial do projeto de contratação, favorecendo a contratada. Ou seja, um monte de indícios para que essa empresa fosse a contratada. Porque tem gente levando nesse superfaturamento gigantesco, né? Os fatos aqui expostos indicam a ocorrência de um direcionamento para que a empresa Top Med fosse a selecionada para prestar os serviços, uma vez que não houve pesquisa por soluções similares que permitisse garantir que a escolhida seria a única capaz de atender a necessidade da administração. Olha, gente, eu já fui síndico de condomínio e quando a gente tem que fazer um contrato no condomínio, a gente tem obrigatoriamente de apresentar várias alternativas de empresas para mostrar que a gente fez uma pesquisa de mercado e que a gente não escolheu empresa porque é de um amigo, de um conhecido, de alguém do condomínio, para não estar tendo favorecimento indevido. Isso em um condomínio. Isso em um condomínio. O governo federal fez favorecimento de empresas, segundo todas as evidências, com milhões de reais do nosso dinheiro. Não fez o que um condomínio faria para ter segurança. O Ministério da Saúde efetuou o pagamento de 32 milhões de reais, 6 meses depois do parecer da própria Diretoria de Integridade, órgão que deve zelar pela correção das ações e contratações do Ministério. Pouco antes da nota do órgão de controle interno do Ministério, em junho do ano passado, um relatório de execução e fiscalização da prestação de serviços já tinha analisado a nota fiscal e reprovado o pagamento por não haver indícios de que os serviços haviam sido executados conforme relatado pela empresa. Ou seja, a própria nota fiscal da própria empresa não dava segurança. Essa nota fiscal foi paga 6 meses depois, após pressão a servidores, revelam documentos obtidos pelo Metrópolis. Olha os documentos aqui. A nota fiscal informa que a quantidade de serviço faturado foi de 1 e o valor unitário de 24 milhões de reais, dividindo-se esse valor global pelo valor unitário definido no contrato. Tem-se que houve no período 1 milhão de ligações no primeiro mês, mais que o dobro do que foi informado pela própria empresa. Já as 543 mil ligações informadas a um custo unitário de R$ 21 reais, totalizam 11 milhões e não o valor apresentado na nota fiscal. Assim, a discriminação genérica do valor na nota fiscal não permite avaliar o custo unitário por ligação e nem as diferenças de custo unitário do serviço nos primeiros 30 dias. Ou seja, o relatório mostrando que estava tudo errado, gente. E aqui o despacho é muito complicado. Eu vou deixar os detalhes aqui, mas é um absurdo. Eu vou deixar a reportagem para vocês irem ver, mas é vergonhoso demais. Não fizeram o que teria que ser feito para um condomínio. É o mínimo. Agora vamos ver se a CPI da Covid vai pegar essa reportagem da Metrópolis e vai perguntar para o Pazuello, para o Mandetta, não é? Para funcionários do alto escalão do Ministério da Saúde. Agora, muitos funcionários devem estar morrendo de medo. Os que trouxeram isso para o Metrópolis, obviamente, têm receio. E provável dano ao erário, enfim. Olha os detalhes. Eu sugiro que vocês, se tiverem curiosidade, vão lá dar uma lida. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas realmente as evidências são devastadoras. De superfaturamento como uma coisa corriqueira e pressão sobre funcionários e servidores para que isso fosse efetivado. Nós vamos estar atentamente acompanhando isso em próximos vídeos, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.